Iniciar o mini curso do Ronald, certo? Esse mini curso ele faz parte da Semana de Afras, de Estudos Afroasiáticos, com o tema O Não Ocidente em Perspectiva, Orientalismos Ontem e Hoje. Gente, a lista de chamada vai ser passada 30 minutos antes do mini curso acabar, certo? O nosso evento tem o intuito de promover jovens pesquisadores sobre os estudos de África e Ásia. Então, o nosso evento em si, ele está durando esses 3 dias. Temos mesas de comunicação à tarde também, para quem se interessar. Então, variados temas, África, Ásia. Teremos diversas mesas, assim, das 1h30 às 3h30, hoje mesmo, tá? Peço também para quem mora em Curitiba e região, se puder, estar indo aqui para a reitoria na Universidade Federal do Paraná para poder prestigiar o encerramento do nosso evento, certo? Teremos uma palestra com o professor Hector, do Departamento mesmo de História, e com o professor Emiliano Unzer. Então, o mini curso que a gente vai começar agora é a Guerra e a Memória nos Mangás Japoneses, do Trauma à Representação dos Conflitos, pelo Ronald Freitas. O Ronald, gente, ele é formado em História pela Universidade Federal do Paraná, atualmente é mestrando no programa de pós-graduação em História na mesma instituição, pela linha de Cultura e Poder. Ele atua principalmente nos temas de ciência, alquimia e imperialismo japonês, através de mangás, animes e objetos da cultura popular japonesa também. Então, o mini curso que vocês vão iniciar agora, ele tem a duração de 2 horas. Repito que peço que todos assinem a lista ao final, e as perguntas, meia hora antes de acabar, 20 minutos, a gente vai ir selecionando para que o Ronald possa responder também. Então, podem deixar no chat que a gente vai dar uma olhada, tá bom? É isso, Ronald, pode se apresentar também e começar. Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo? Eu espero que sim. E antes de começar o curso em si, eu acho que é legal já começando dizendo sobre como que eu cheguei nessas pesquisas, né, que eu acho que é interessante, que daí dá para ir fluindo. E, bom, ela basicamente chegou no meu TCC com eu tinha interesse em estudar 2 aspectos de Fullmetal Alchemist, que era o imperialismo que eu via na obra, né, esse militarismo, e a alquimia científica deste anime barra mangá, né, basicamente o mangá. Aí eu cheguei para o professor Otávio e falei que eu tinha interesse em estudar o Fullmetal Alchemist, né, ele achou interessante, e eu comecei a fazer as leituras e pesquisar sobre o mangá de Fullmetal Alchemist, e acabei me deparando com o Osamu Tezuka. Meio que se você estudar mangás, você eventualmente vai parar com o Osamu Tezuka, porque ele é um mangaka muito famoso, né? Ele é conhecido como os deuses dos mangás, ele tem muitas obras que foram influências, etc. Só que eu também acabei me deparando com muitos autores comparando Fullmetal Alchemist com Attack on Titans. Isso é bem comum, assim. Tem gente que ouve falando que Attack on Titans era filho de Fullmetal Alchemist. Então eu achei muito interessante essas relações que teve entre essas 3 obras, e eu fui reparando que tinha mensagens que essas obras iam passando que interessariam fazer um mini curso, né, uma aula sobre isso. E todo esse mini curso vai ser baseado nessas minhas pesquisas que eu acabei tendo a partir de Fullmetal Alchemist nessas 2 obras que vão se separando. E, bom, aí eu vou começar falando sobre o período Meiji, né? E já começa uma questão que poderiam me trazer aqui, por que eu estou começando no ano de 1868? Por que eu não estou falando já nos anos 70, que é quando sai o mangá do Buda? E por que também não estou falando no período antes, então, né? Por que este período exatamente? E eu escolhi começar com o período Meiji justamente porque ele é um período fundamental para a gente entender o Japão moderno e para a gente entender as consequências que este período teve em relação à relação do Japão com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e a relação do Japão pós as guerras. E, bom, começando falando sobre como este período, o Meiji, é um período de debates. A começar
com o quando que ele começou, né? Quais foram as causas? Existe um debate historiográfico sobre isso, e é basicamente o seguinte: tem gente que fala, alguns historiadores, dizendo que foi devido a crises econômicas e de fome que acabou gerando o que foi gerando o fim do período Shokugawa e chegando ao período Meiji. Tem outros autores que falam que foi sobre a vinda do comodoro americano Matthew C. Perry, que tinha um navio e atacou, quer dizer, ameaçou atacar o Japão para ele abrir suas portas, né? E existe historiadores que falam que foi a guerra do ópio. Bom, mas enfim, todos esses debates sobre o que teria sido o período Meiji, eles sempre trazem uma questão, como chamá-lo, né? E daí eu coloquei aqui, o período Meiji foi a restauração ou foi uma revolução? Bom, o que foi exatamente o período Meiji? Ele foi o retorno, né, a restauração do poder do imperador, no caso do imperador Muchihito Meiji, né? Esse imperador, ele retorna com um poder centralizado nele, e aí vocês poderiam falar, então é fácil de dizer, foi uma restauração, já que o imperador agora ele volta a ter um destaque, né? Só que ao mesmo tempo que o imperador retorna com poder, existe toda uma revolução política no Japão, então, tanto educacional quanto estrutural, um foco na industrialização, numa reforma de modernidade. Então, qual que exatamente seria a definição deste período? E o que eu quero que vocês entendam nisso, que eu estou trazendo nessa dilema, né, do como que o Japão vê esse período, é que a gente tem que mudar as palavras. Em vez de falar de restauração, eu quero que vocês entendam uma ideia de tradição. E em vez de revolução, modernização. E esse antagonismo que existe na história do Japão é a base do que a gente vai ter do imperialismo japonês e, por sua vez, as consequências que nós vamos ter nos mangás. Então, o Japão, a partir deste contato com o Ocidente, ele passa a ter uma nova visão sobre com a sua relação com o leste asiático. Então, antigamente eu digo antes do período Meiji, a China tinha um ponto de referência para o Japão. Então, nós temos tanto a questão da escrita, nós temos o budismo, nós temos também a criação de moedas. A China, ela sempre era vista como esse ponto de referência. Mas a partir do período Meiji, esse novo ponto de referência se torna o Ocidente. E aí, citando o professor de Sociologia Renato Ortiz, o Japão vê no Ocidente o sinônimo de modernidade, de industrialismo, de capitalismo, e ele vê isso como algo que pode se inspirar, e mais, trazendo para o leste asiático, né? E essa vertente que o Japão vai tendo, né, de querer trazer essas novas tecnologias, esse novo pensamento, faz com que ele sinta uma certa excepcionalidade, né? O Japão, ele coloca que ele pode fazer uma divulgação deste conhecimento, só que aí que está um ponto-chave do período Meiji, que é o seguinte: ok, o Ocidente, ele traz essa técnica, ele traz industrialismo, mas ele faz isso de uma forma errada, né? Ele não faz isso de forma certa. O que falta para o Ocidente? Falta a tradição. O Japão, ele é um país que teria essa tradição para ensinar para o Ocidente e para divulgar para os outros países do leste asiático, entre eles a Coreia e, e a China, né? Bom, e no período Meiji também, o que acontece é que o prestígio da China vai se perdendo, né? Então, antigamente ela era uma base e agora é o Ocidente. Mas, a partir dessa política do Japão, do tipo, o Ocidente, ele tem essa técnica, são coisas interessantes, mas nós temos uma forma melhor de fazer isso, eles começaram a, já no seu próprio país, fazer essas reformas. E um ponto-chave para analisar um dos nossos mangás, que é o Fullmetal Alchemist, é a região de Hokkaido, que é onde nasceu a criadora de Fullmetal Alchemist, e é onde teve uma das primeiras políticas imperialistas do Japão, que foi a assimilação da comunidade Ainu
né, uma comunidade da região de Hokkaido, em que primeiro eles colocaram os Ainu como japonês, né, colocaram ele como população japonesa, e houve uma política de assimilação dessa população. Essa política de assimilação é basicamente fazer civilizar eles, entre aspas, né? Eles tinham essa política. E, a partir dessa unificação do Japão em torno do imperador, a partir dessa questão com o povo Ainu, o Japão começa a ter essas políticas imperialistas, né? E começa a ter um ideal de expansão com o expansão da modernidade japonesa, né? E aí, isso já estamos em 1912, né? Nós temos a entrada do Japão na Primeira Guerra Mundial, em qual o Japão saiu bastante frustrado do resultado da guerra, né? Ele não se sentiu valorizado pelas coisas que aconteceu, e o que acaba gerando é que todo o processo que começa no período Meiji, do Japão defendendo uma modernidade diferenciada, do Japão querendo se destacar no âmbito internacional, acaba gerando as consequências da Segunda Guerra Mundial. Bom, na Segunda Guerra Mundial, nós temos, começa no período de 1920, o período que muitas pessoas colocam como um período fascista do Japão, né, em que o Estado começa a ficar muito forte, tem as suas políticas de crimes em relação à Guerra da Coreia, em relação à invasão das Coreias, né, que já começa já no século XIX. Século XIX, nós temos as questões com a China, a guerra também com a Rússia, né? Então, o Japão, ele começa a ter essas políticas expansionistas e essa defesa do tipo, nós fazemos melhor. E aí, um ponto que é bastante interessante é que, bom, como eu disse, o Japão, ele tinha bastantes críticas ao Ocidente, mas uma das referências que o Japão tinha era a Alemanha, né? E principalmente o romantismo alemão e a forma como que a Alemanha via a modernidade. Então, para os alemães, modernidade era sinônimo de civilização, força material, progresso, técnica e racionalidade. E, abrindo parênteses, eu acho que vale mencionar que a professora aqui da UFPR, chamada Marion, ela tem um livro chamado Imaginação Literária e Política, os Alemães e o Imperialismo, em que ela fala sobre as obras literárias que surgiram na Alemanha, mesmo período semelhante, que também faziam críticas à modernidade, só que basicamente falando da modernidade inglesa, a modernidade francesa, falando que eles tinham uma forma de modernidade superior, e se assemelha muito, de certa forma, ao que o Japão tinha, né? Nós temos uma modernidade diferente. E, bom, diferente também só que diferente da Alemanha, o Japão, ele colocava que todas as questões vindas do Ocidente, né? Ou seja, o capitalismo, etc., não eram valores burgueses, eram valores vindos do Ocidente, ou seja, tudo isso que a gente vê de máquinas, etc., é tudo ocidental. Isso aí é deles, mas nós fazemos diferente, nós fazemos melhor. E aí eu vou citar um autor aqui chamado Shimomura Totaro, que ele fala sobre o que é exatamente essa modernidade ocidental, né? E o que eles querem. Vou ler aqui para vocês. Ultrapassar a modernidade é primeiramente nos opor à Europa. Para tentarmos encontrar uma nova solução no seio da modernidade europeia, é preciso distinguir nossa posição da posição europeia. Mas temos que reconhecer que a modernidade é, no entanto, parte integrante de nós mesmos, pelo menos parcialmente. Ela é constitutiva do que nos tornamos ao fim de 75 anos de modernização. Mas por quê? Tanto no Japão quanto na Europa, sentimos a necessidade de ultrapassar a modernidade. A resposta é sempre a mesma, porque a cultura moderna se degradou em civilização mecânica, maquinal, exterior ao que verdadeiramente faz o homem seu saber interior. Ou seja, esse Japão, ele é altamente crítico a essa modernidade e ele vai fazendo essas políticas de expansão para a China e para a Coreia e as outras regiões do leste asiático como uma resposta a esse imperialismo
ocidental, né? Falando, não, eles estão fazendo tudo errado, nós vamos fazer de uma forma correta. Inclusive, a partir dessa política, desse desconforto que teve da Primeira Guerra Mundial, o Japão na Segunda Guerra Mundial, nessa sua centralização, que são consequências do período Meiji, né, ele faz o que a gente vê como as políticas mais atrocidades que nós temos, tanto na Coreia quanto na China. Na China, nós temos o massacre de Nanquim, né, na Segunda Guerra Mundial, que gerou mais de 200 mil mortos, né, estimativas, e nós temos, no caso da Coreia, um caso bastante famoso, que são as mulheres de conforto, né. Mas, eu vou dar mais detalhes mais para frente, mas o que nós temos no final da Segunda Guerra Mundial? Nós temos as bombas de Hiroshima e Nagasaki. E aqui eu quero abrir um ponto aqui, que é o Japão e sua relação com os Estados Unidos. Eu tinha falado anteriormente que talvez uma das causas do período Meiji tenha sido o americano Matthew lá com seus navios, e também agora eu tenho que trazer esse ponto que foi com os Estados Unidos, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que o Japão se rendeu na Segunda Guerra Mundial. E este ponto é fundamental, porque as consequências das bombas nucleares na história do Japão é fundamental para os 3 mangás que a gente está analisando, né? Então, falando sobre como que as bombas, né, afetaram a população, é o seguinte: o Japão se rendeu e nós temos os tribunais, né? E aí, uma coisa que talvez você já tenha ouvido falar, que é muito famoso, é o como que o Japão não lida bem com a sua relação com os países do leste asiático, né? Com a China, com a Coreia, sempre existe uma polêmica envolvida. Mas por que isso acontece? Bom, ocorre que pós Segunda Guerra Mundial, né, tem os tribunais e começa a vir a questão dos crimes de guerra do Japão. E, bom, naquela época, nos anos 50, anos 60, nós não tínhamos muitas informações, né? O que nós tínhamos, por exemplo, no caso das mulheres de conforto na Coreia, eram de embaixadores estrangeiros no período da guerra que narraram o que estava acontecendo, mas outras documentações, documentos oficiais, nós não tinha informação na época. E não tinha também pessoas falando sobre. Mas o que aconteceu é que os tribunais, em relação ao Japão, é que eles falavam que aconteceu crime de guerra e que o Japão tinha que pagar por isso. Mas como que aconteceu? E aí nós temos um caso bastante interessante, que na época, quem era o responsável para a invasão da Coreia era o príncipe, na época, né? Eu esqueci o nome dele, infelizmente, mas como ele era parte da coroa, ele não poderia ter sido julgado, né? Pelo menos não da forma como estava sendo os tribunais da época, né? Da mais recente ONU, etc. E quem foi julgado foi um dos generais que estava responsável pela Coreia, né? Para a invasão da Coreia. Só que aí que tá. O julgamento foi bastante divisivo no Japão. Por quê? Porque as pessoas, os japoneses, na época, falavam que o julgamento estava sendo injusto. Porque quem cometeu os crimes, que na época nem sabiam direito como era exatamente, não tinha sido os generais, né, os líderes, tinha sido os soldados. Então começou a sentir um sentimento de revolta por parte da população japonesa, que falava, não, peraí, isso é injusto, quem teria que ser julgado são soldados. Daí falavam, esse general aqui, eu anotei o nome dele, mas infelizmente acabei perdendo as minhas anotações. Achei aqui, do general Hiroto Koke. E ele foi julgado e foi condenado, né? E a população japonesa falou, não, está errado, né? Mas, ao mesmo tempo, outra parte da população japonesa se sentia extremamente mal, humilhada com as 2 bombas nucleares. E ficava com esse sentimento, tipo, poxa, toda a questão que o Japão vai ter no período Meiji, que começa no período Meiji, que gera vai gerando as consequências da Primeira e Segunda Guerra Mundial, gera um sentimento de revolta e de uma defesa de, não, vamos defender um pacifismo, né, uma paz. Não as consequências da guerra só gerou morte, desgraça. E aí nós temos 2 linhas do pensamento japonês,
né? Isso acaba entrando tanto na historiografia quanto na, na produção midiática do Japão. Primeiro, que na historiografia, né, os historiadores japoneses tinham muita dificuldade de falar sobre esse período de guerra, né, porque era um período de trauma e era um período bastante polêmico. E nós temos mangakás que acabam refletindo, né? Eles vão crescer nesse contexto de debates em relação às guerras e eles acabam refletindo isso nas suas obras, né? E no caso, eu peguei duas obras, dois autores aqui. Eu não vou analisar totalmente o autor Hishori o Kobayashi, mas o que importa deste autor, o que importa do Tezuka, é que eles são reflexos dessa mentalidade. Primeiro, eu vou começar com o Kobayashi. Vou começar com o Kobayashi, porque ele acaba tendo a mentalidade do pessoal que se sentiu humilhado com os julgamentos pós-Segunda Guerra Mundial. Porque ele fala, não, peraí, gente, os militares não são os vilões. Ele, inclusive, é um autor que tem obras, né, no caso essa aqui, né, que defendia os militares. Ele, inclusive, negava as mulheres de conforto, ele negava o massacre de Nanquim, ele falava, não, o exército japonês, ele é honrado, ele fez o que tinha que ser feito, e o japonês, ele fazia uma crítica, né, ele falava, a mentalidade que os japoneses têm agora de esse pacifismo, essa coisa aí, tá perdendo o espírito japonês. A gente tem que retomar o que a gente perdeu, né? Por outro lado, daí nós temos o Osamu Tezuka, que ele já é um autor que ele é mais defesa de um pacifismo, né? E ele tem essas consequências. E aí, uma outra coisa que talvez pudessem me questionar é por que que eu escolhi essa aula do Kobayashi, né, que é de soldados, por que que eu não escolhi o Ricardo Adolfo do Osamu Tezuka, que talvez conversaria um pouco mais. Mas eu escolhi o Buda por vários motivos, assim. Eu acho que a questão do pacifismo que tem na obra é muito forte. E eu acho que essa obra ela tem vários pontos, tanto na forma como o autor desenha, né? Ele se inspirou muito nas obras da Disney, inclusive você vê, e você lembra que ele se inspirou no Bambi, você vai ver que as obras dele se assemelham um pouco aos desenhos da Disney. Então, existe uma questão da, da influência dos Estados Unidos nesse mangá, que é muito importante, e nós temos esse contraste com a forma de lidar do Kobayashi do Osamu Tezuka. No caso, ele é contra o conflito, né? E aí que tá. O Kobayashi, ele é um autor que claramente tinha uma visão política, né? Esse descontentamento com o resultado da Segunda Guerra Mundial, enquanto o Osamu Tezuka, ele teoricamente ele prezava mais pela história ficcional e ele não se importava tanto com a política, mas você acaba vendo que mesmo quando o Osamu Tezuka falava que ele não queria falar sobre política, as obras deles acabavam tendo bastante política, né? E acabavam sendo reflexo da sociedade japonesa que vai surgindo pós-Segunda Guerra Mundial. E aí, nos anos 70, né, o que acontece é que os mangás, se tornam bastante populares. Eles já são populares antes, né, eles já começam a surgir no período Meiji, mas pós-Segunda Guerra Mundial, com questão do Japão se reerguendo e os mangás sendo muito baratos de fazer, eles acabam se tornando bastante populares entre os mais jovens que acabam lendo esses mangás, né. E o Osamu Tezuka e o Kobayashi, eles entram justamente nesse mercado. E aí, falando sobre o Buda, né? Eu já dei alguns motivos do porquê que eu escolhi este mangá, né? Por causa da questão do pacifismo, da questão do desenho, mas outro motivo que ele é de extrema importância para esse mini curso é que justamente qual que é a base dele? É o budismo, né? E o budismo, ele tem uma questão muito interessante porque ele se assemelha muito à forma que ele vem para o Japão como o
a Era Meiji e a modernidade vêm para o Japão no período Meiji. Por quê? O budismo ele chegou no Japão no período de 600, né, com devido ao príncipe, a conversão do príncipe Shotoku, que ele adere às políticas, à visão do budismo, né, que vem deles. O budismo surgiu na Índia, né, com o príncipe Siddhartha Gautama, mas ele chegou no Japão a partir da China, a partir desse príncipe. E com a China, com esse príncipe, a China era vista com bastante prestígio, né, assim como o Ocidente era visto séculos depois, né, e a China ela passa a fazer ser bastante referenciada neste período que é que era Taika. Na era Taika, então, a China passa a ser esse ponto de referência, né? Então, o príncipe Shogoku, junto com seu filho, o filho Yamashiro, eles acabam colocando várias políticas do, do governo chinês, na estrutura do governo chinês, governo, no governo japonês, né? Por que eu tô falando tudo isso? É que, com o príncipe Yamashiro, as reformas que o pai dele acaba fazendo não dão certo. Mas ele acaba sendo há uma tentativa de golpe de Estado, né? E ele faz o seguinte, e isso é muito interessante. Ele sendo um budista, né? Ele tem uma defesa de um pacifismo que acaba com ele cometendo suicídio, defendendo que não, se eu for atrás de tentar recuperar o trono, etc., eu vou matar pessoas inocentes e a guerra não gera nada, etc. E toda essa visão do budismo como defesa de um pacifismo, ser contra o conflito, etc., são refletidos na obra do Osamu Tezuka no Buda. Então, eu acabei pegando essas duas partes, né, do mangá, uma ele vendo sobre a morte, não vendo significado na morte, né, o Siddhartha, e outra falando de dois personagens entrando em conflito e um outro personagem criticando os dois entrando, brigando com as espadas, né? E toda essa, toda essa defesa de não entrar em conflitos e etc., é justamente um reflexo da do desconforto que o Japão teve em relação ao fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então é a forma dele de uma das formas de lidar além do Kobayashi. Claro, existem outras obras que vão lidar com os traumas da guerra de outras formas, né? Então não dá para separar, o Japão só teve duas formas, tanto é uma defesa do pacifismo e a outra que era a defesa dos militares. Não, existem vários mangás que vão lidando de forma diferente, porque vocês entenderem que trauma em relação a períodos difíceis de guerra são lidos de várias formas, né? E bom, aí uma outra questão sobre a forma como o Japão lida com a guerra, que uma delas eu já disse, né? Que era como sobre os tribunais, a população na época se sentiu lesada, assim, falando que era de forma injusta. Mas outra questão que é fundamental, e de novo retomo com os Estados Unidos, é que Segunda Guerra Mundial acabou, surge a Guerra Fria. E no leste asiático, nós já tínhamos já a China, né, como uma ameaça, nós tínhamos a questão da Coreia, e os Estados Unidos, ele decide que o Japão teria que ser um ponto de referência para, para o capitalismo naquela região, né? Então, há grandes incentivos, e uma historiadora chamada Tessa Moore Suzuki, ela vê justamente nessa relação que o Japão tem com os Estados Unidos como também uma das causas deste conflito, né? Afinal de contas, poxa, foi os Estados Unidos que jogou a bomba nos nucleares no Japão, mas ao mesmo tempo é os Estados Unidos que está dando apoio financeiro estrutural para o Japão. E neste período, né, pós Segunda Guerra Mundial, o Japão foi colocado sobre o,
poderio norte-americano. Inclusive, né, a autora destaca, e é bastante interessante isso, que o Japão foi uma região que não foi dividida entre União Soviética e Japão e Estados Unidos, quer dizer, foi só os Estados Unidos naquela região, influência total. E essa influência acaba surgindo tanto na questão econômica, como também na questão relacionada aos mangás, né? Então, eu já tinha comentado sobre como que o Osamu Tezuka se inspirou nas obras do Walt Disney, e nós podemos ver também em questão de enquadramento, etc. E essa mensagem de paz, o pacifismo do autor também, não estou dizendo que se inspirou nos Estados Unidos, mas é reflexo dessa relação com os Estados Unidos, né? E bom, e os mangás também, eles acabam sendo um reflexo, né, de acordo com a Sonia B. Luiting, de uma forma antiga dos japoneses de lidarem com obras, né? Então, a tradição japonesa, junto com essas técnicas de quadrinização vindas dos Estados Unidos, né? Que nós temos com os quadrinhos de heróis, etc. E, bom, falando sobre o Buda, essa defesa de paz, etc., nós chegamos finalmente em Fullmetal Alchemist. E essa é a obra que eu estudo, né? E como eu coloco aqui nos slides, né? A autora, ela... Na verdade, desculpa, gente, eu acabei nem falando da narrativa do Buda, né? E eu vou falar agora da narrativa do Fullmetal. Mas só retomando um pouquinho rapidamente o Buda, eu usei como ponto de história os dois primeiros volumes, né? Que conta o nascimento do Siddhartha Gautama, e a história já começa em conflito, e a narrativa vai se passando toda do nascimento do personagem, ele entendendo o sentido da morte, assim, ele sendo bastante crítico, e ele sendo um ferrinho crítico aos conflitos de guerra que acontecem na narrativa, né? Então, a história é 100% ficcional, mas existe toda uma construção do personagem para ele ser alguém que é contra conflitos armados. Então, o primeiro volume começa com personagens, ele nem entra na história, mas é basicamente só conflitos que tem, né? E daí o segundo volume é com ele criança, e ele entendendo o que está acontecendo na sociedade, e ele se tornando um ferrinho crítico à guerra, ao conflito. Ok? Agora, retomando Fullmetal Alchemist. No caso de Fullmetal, ele é uma obra que se passa num país ficcional, né, chamado de Amestris, e é um país 100% referência ao mundo ocidental. E aí, por que eu tinha dado todo aquele contexto do período Meiji, da relação do Japão com o Ocidente, da relação da técnica, da relação à crítica à modernidade, etc., é que Fullmetal Alchemist é uma obra que é total reflexo da relação do Japão com o Ocidente. O ideal do que o Japão imagina que é o Ocidente é o que é a Mestres. Tudo que o Ocidente faz, a Mestres é. E o que é o mais interessante disso? É que a Mestres é um país que surgiu pequeno e que ele vai fazer uma campanha imperialista em relação a outros territórios. E na narrativa, né, nós temos dois irmãos, o Edward Eric e o Alphonse Eric, e os dois, eles nascem nesse país fascista, né, que muitas pessoas, muitos autores comparam à Alemanha nazista ou à Itália fascista, mas, para a autora, a Mestres se assemelha à Inglaterra industrial. Ao mesmo tempo, quando a autora fala sobre determinados contextos históricos de Fullmetal, ela fala sobre o Japão. E aí poderia se questionar, putz, surge uma contradição aí. Por que a autora faz tantas referências ao Ocidente, mas quando se trata, por exemplo, de um dos genocídios que acontece na obra, que é o genocídio de Chival, ela falou que se inspirou no genocídio da comunidade Ainu, que inclusive ela é descendente, né, ela é descendente da comunidade Ainu, e ela falou que se inspirou nesse caso. Mas espera aí, por que ela não fez uma história que se passasse num Japão moderno, por exemplo? Por que uma história que se passa num país com referências ocidentais, né? Mas o ponto-chave é justamente esse. Ela fez um país 100% ocidental porque todas essas críticas ao imperialismo, modernidade, industrialismo que ela coloca na obra
não é japonês, é ocidental, vem da Inglaterra, vem da Alemanha. Então, tipo, não faria sentido a gente colocar a Mestres como uma referência a um país específico. Não, ele é o Ocidente, ele é tudo que o Japão enxerga no Ocidente. E mais, é, na obra existe uma personagem chamada, que é a professora dos personagens, que é a Izumi. E ela é uma personagem que é a única que tem o nome japonês na obra, e ela se coloca como alguém que faz críticas a essa política de Amestre, né, essa política imperialista de Amestres. E quando a autora coloca Amestres como a errada da história e coloca a personagem Izumi, ela está fazendo referência justamente ao período Meiji, né? Não estou dizendo que ela está fazendo referência, na verdade, diretamente. Ela está no contexto histórico do Japão e toda essa relação com o Ocidente. E mesmo, então, que ela pense na, na assimilação da comunidade Ainu, que foi também uma agressão, né? Ela ainda assim coloca como se fosse o Ocidente fazendo, não é o Japão. E o Japão, ele chega como uma uma moral, né? A personagem ela vai criticando isso. E bom, no caso do Osamu Tezuka, como eu tinha dito, a mensagem que ele tinha era uma mensagem de pacifismo. O trauma no Osamu Tezuka não está na narrativa, né? Está no contexto que ele faz parte e das consequências da Segunda Guerra Mundial e das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Porém, no caso de Hiro Marakawa, o trauma faz parte da trama da história, porque a Messi, como eu disse, é um país imperialista que conquista vários territórios e em determinado momento ela acaba conquistando uma outra área que se chama Ishval e acaba fazendo uma campanha de genocídio nessa região e acaba exterminando a partir da alquimia. A alquimia nesse mundo, ela é um paralelo completo à ciência positivista que nós temos na Inglaterra do século XIX e também no Japão, né, etc. Essa defesa da ciência, no progresso. O protagonista na obra, o Edward, né, ele tem autores que falam que ele é um positivista clássico e toda essa relação dessa ciência, né, desse avanço que faz com que eles acabem conquistando Ishval, que é uma região mais religiosa, né, e fazer a assimilação dessa região. Só que o que acontece? É, a narrativa de Fullmetal tem o seguinte, existe todo esse contexto de genocídio em Ishval, e aí a narrativa vai fazendo uma questão muito interessante, que é, no volume 15 de Fullmetal, é narrado o que aconteceu neste massacre, e de duas memórias, né? Uma delas é de um personagem, o Scar, né, que é um sobrevivente de Ishval, e outro dos soldados que fizeram o genocídio. E aí que tá. Ambas as narrativas são. Não, quer dizer, a narrativa de Fullmetal é uma narrativa que não é igual o Kobayashi, que faz uma idealização do exército, e se assemelha muito mais à visão do Osamu Tezuka. Ou seja, é uma narrativa que é crítica à política do exército. Só que, e isso é uma grande questão de debate, né, em relação a Fullmetal Alchemist, que muitas pessoas falam que ele passa pano para os militares, né, porque mostra o olhar deles, etc. Os protagonistas, eles fazem parte do exército, e é muito interessante isso, porque Fullmetal Alchemist é uma obra do Japão, e a relação dos japoneses tem com seu exército é bastante complicada. E existe uma crítica ao exército em A Mestre, só que a crítica que a autora faz é uma crítica que vem de uma japonesa, que cresceu, que nasceu nos anos 70, ou seja, o boom econômico do Japão, que foi educado nos anos 80, os livros didáticos nos anos 80 no Japão, eles eram bastante problemáticos, existe todo um debate em relação a isso, mas todas as referências que a autora vai tendo, né,
no contexto que ela vai surgindo, o mangá começa a ser criado nos anos 90 e 95, e ele começa a ser publicado no começo dos anos 2000, é todo um resultado da relação do Japão com os militares, com seus próprios militares, com o Ocidente. E aí que tá. Existe uma crítica ao militarismo em Fullmetal Alchemist? Existe. Mas não é uma crítica que o Ocidente faria. E muito provavelmente a gente pode fazer críticas à, à forma como a autora fez a relação dos militares, mas não dá para dizer que não tem uma crítica. E mais, a autora, ela, como eu disse, ela narra a história a partir de dois personagens, né? Um, no caso, é a Tenente Hakawe, e o outro é o personagem Sky, que é um Ishvan. E ela, em entrevistas, ela explica que a forma como ela narrou o genocídio de Ishvan foi, como eu disse, inspirada na questão do Ainu, e a outra foi a partir de entrevistas que ela fez com soldados da Segunda Guerra Mundial, né? E daí ela até comenta que ela não se sentia preparada para falar sobre narrar traumas e testemunha, etc., mas que ela tentaria a partir da narração dessas pessoas, né, desses soldados, etc. E aí, eu vou citar o Walter Benjamin, né, ele tem um texto chamado O Narrador, em que ele fala sobre como obras ficcionais podem auxiliar a gente a entender como que países, pessoas, né, na verdade, lidam com seus traumas, né. No caso, a autora, ela mesma fala, né, que ela não viveu esses períodos de guerra, né, ela cresceu nos anos 70, mas, ainda assim, a forma como ela tenta lidar com o genocídio de Estival é tentando narrar. E aí, narrar os traumas, né, dos personagens, ela faz parte daí de um resultado de toda a relação do Japão tem pós Segunda Guerra Mundial. E bom, ambos, tanto Osamu Tezuka quanto Hiro Marakawa, e depois, obviamente, depois eu vou falar do criador do Attack on Titans, né, o Isayama, os três são frutos do resultado da Segunda Guerra Mundial, mas os três não falam sobre os crimes de guerra que o Japão fez nos outros países, tanto na Coreia quanto na China, né, como eu havia comentado. Os três, eles acabam só falando dos traumas que o Japão sofreu, né. As três obras são consequências da relação do Japão na Segunda Guerra Mundial, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, etc. E essa falta de autocrítica, né, das obras japonesas é todo um contexto histórico de uma negação quer dizer, uma aceitação de um trauma que aconteceu, mas uma negação de que teria feito coisas terríveis no outro, né? E aí, uma reflexão que eu tenho é sobre como que isso acaba se refletindo também no Brasil, né? Como que a gente, pelo menos aqui no Paraná, não falamos sobre genocídios com as comunidades indígenas, assim, né? Então, é algo que países que cometeram genocídios têm, né? Eles podem falar dos genocídios que aconteceram, sigam, né, dos traumas que aconteceram na Guerra Mundial, mas acaba evitando falar de outros países, né? Quer dizer, outros países não, de traumas de genocídios que eles mesmos perpetraram. E outra coisa que acontece em obras ficcionais que falam sobre traumas é que elas podem ser um meio de falar sobre aquilo que as pessoas não conseguem falar, né? Então, tem uma psicanalítica que ela chama Mariana Winsky, e ela fala sobre como que obras ficcionais podem auxiliar no trabalho historiográfico para a gente entender o contexto de obras, contexto histórico de países que sofreram traumas e ao mesmo tempo entender o que fala e o que não fala, né? Então, pegando um pouco do Walter Benjamin, né, a história contra Pelo, a gente pode usar esses mangás justamente para ver o que é dito, né, em relação a períodos traumáticos e ao mesmo tempo também ver o que não é dito, né?
E aí eu peguei esses dois imagens, né, de Fullmetal Alchemist, né? Uma é falando sobre quando os alquimistas, que neste mundo eles são cientistas, eles entram na guerra e começam a fazer sua campanha de genocídio, né? E depois eu peguei essas imagens que é do povo de Chival sobrevivendo, né, e lutando contra. E aí é muito interessante o como que a autora se utiliza da narração e da memória como uma forma de entrar contra a narrativa de Fullmetal Alchemist, porque é o seguinte, nessa obra, né, a pedra filosofal ela existe e ela é feita por sacrifícios humanos. E as pessoas que são colocadas, viram pedra filosofal, elas se tornam, digamos, ferramentas, né? Transforma elas em simplesmente peças para os objetivos dos antagonistas. E no final da obra, a pedra filosofal é retomada, só que de uma forma com que as pessoas que foram sacrificadas, elas sejam relembradas e colocadas como um contraponto do tipo, nós somos seres humanos, né? Nós não somos ferramentas, né? Então o antagonista ele acaba sendo derrotado justamente porque ele não via as pessoas, tanto de Tival quanto outras pessoas que vão se tornando pedra filosofal, ele acaba desumanizando elas e ele acaba perdendo por causa disso. Ou seja, a Hiro Arakawa, a mensagem que ela queria passar era justamente essa crítica ao essa desumanização, né? E aí, finalmente, nós chegamos em Attack on Titans. E aí, é, é muito interessante porque Attack on Titans é uma obra que, quando eu fui apresentar, né, numa aula que a gente tem no mestrado, que eu estava estudando Fullmetal Alchemist, uma das pessoas falou, ainda bem, você não está estudando Attack on Titans, né? Aquela obra é terrível. E muitas pessoas têm essas críticas a Attack on Titans. E aí fica a questão. Eu falei que Fullmetal Alchemist, ele é muito filho do Osamu Tezuka e essa defesa do pacifismo de ser contra a guerra e etc. E Attack on Titan seria um filho do Kobayashi, então, que é defesa dos militares, etc. Bom, eu não diria isso, mas sem sombra de dúvidas, ele é um reflexo dos debates que o Japão vai tendo agora no início do que começou nos anos 90, porque foi a partir dos anos 90 que começaram a vir as testemunhas da Coreia, né, falando sobre as meias de conforto, etc. E falando mais abertamente, né, nós temos vários relatos dos personagens. Então, este autor ele cresce num Japão que é mais criticado ainda pelo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e ele acaba criando uma obra que eu digo que ela é muito mais cínica do que Fullmetal Alchemist, porque eu coloquei aqui no slide, né? Ele tem essa defesa desses ciclos de ódio que tem no mundo, né? Então, falando rapidamente sobre Attack on Titans, é uma história que se passa também no mundo ficcional, que é também bastante inspirado no Ocidente, e também se passa num país fascista, e neste mundo existem gigantes que atacam este país ficcional, e no final da história nós descobrimos que o país que é o país que é Paredes em Attack on Titans é um país que no passado tinha sido imperialista, só que agora ele não é mais, e os outros países que sofreram as consequências do imperialismo deles, eles não esquecem isso, não perdoam, e tudo isso é culpa, quer dizer, eles não aceitam perdoar, e acaba desse ciclo de ódio, com no final o protagonista fazendo um baita de um genocídio, matando acho que 80% da população mundial, com o autor claramente fazendo uma referência a esse revanchismo que tem entre a Coreia, o Japão e a China, né? Só que colocando que os países deveriam se perdoar, mas existe uma questão muito mais
problemática nessa obra, né? Então, quanto o Fullmetal Alchemist e, e o Buda, né, ele vai nessa defesa de um pacifismo, do Attack on Titans, não. Ele não defende um pacifismo, na verdade é um mangá bem desesperançoso. E aí, é muito interessante porque tem um historiador, né, o chamado Dominique Lacrapa, que ele fala sobre como que obras, quer dizer, a historiografia, quando trabalha com questões problemáticas, o Benjamin também fala isso, né? A gente tem bastante dificuldade para lidar com esses temas, porque muitas vezes nós não temos fontes sobre isso, né? Então, no caso dos crimes de guerra do Japão, demorou um bom tempo, né, para a historiografia conseguir ter os testemunhos, e mesmo a testemunha, para uma historiografia baseada no positivismo, ainda assim, ela não agrada tanto os historiadores, né, porque falam que pode ser distorcido, etc. Mas quando a gente olha para fontes como, por exemplo, Attack on Titans, né, e Fullmetal Alchemist, que lidam com a forma como esses países, como esse país, né, vai lidando com a sua relação com os outros países do leste asiático e com a relação que eles mesmos têm com sua própria nação, a gente vê que mangás é uma fonte muito rica para fazer um estudo historiográfico, né? Então, Attack on Titans, então, ele é mais um reflexo da forma como o Japão lida, né? E aí, é, um outro ponto que é bastante importante de Attack on Titans, e relacionando de novo com Fullmetal Alchemist, é que ele é muito mais visceral, né? E é muito interessante o como que isso se reflete na forma como as pessoas lidam com, com as obras, né? Então, Fullmetal Alchemist fala sobre temas bem pesados, né? Sobre genocídio, sobre fascismo, etc. Mas vocês podem ver que, se vocês lerem o mangá, verem a obra, não é tão explícito assim, né? A autora, ela faz o leitor se distanciar e ela só faz a crítica, enquanto Attack on Titans, muito pelo contrário, ele vai mostrando as coisas, só que num cinismo e numa vontade de falar que o Japão não deveria ser tão criticado assim, né? Que todo mundo cometeria erros, né? Essa é a mensagem dele. E aí, uma outra questão sobre esses personagens, né? De tanto Attack on Titans como de Fullmetal Alchemist, né? Os dois falam sobre testemunho e sobre memória, né? Sobre lembrar o passado. E isso é um reflexo também da história do Japão e o seu passado recente, né? Então, nas duas obras existe sempre uma tentativa de apagamento histórico. Obviamente, as duas obras se passam em países fascistas e apagamentos históricos acontecem. Só que no Fullmetal Alchemist, a autora é uma mulher, né? E ela faz essa crítica ao fascismo nessa tentativa de memória, e como eu disse, ela tenta voltar com a memória a partir da Pedra Filosofal, né? Os personagens, eles retomam a memória deles é relembrada a partir da Pedra Filosofal. Em Attack on Titans, existe também um retorno da memória, né? Na obra, os personagens, eles acabam perdendo a memória do que aconteceu no passado, só que quem traz essa memória é justamente o exército. E aí está uma das grandes críticas que nós temos em Attack on Titans, que é que os heróis na obra são os militares. Tem gente que fala, em Fullmetal Alchemist os heróis também são militares. Só que Attack on Titans, os militares são tanto heróis que um dos personagens é inspirado de um dos generais que invadiu a Coreia, né? Ele é um, um personagem que entra na história e ele é um personagem que faz com que os personagens consigam relembrar as coisas, e ele é considerado um herói na narrativa, né? Bom, ambas as histórias, junto com
o Buda do Osama, são, então, esse reflexo do resultado que o Japão tem com os países vizinhos e consigo próprio, como eu disse. E, no caso, ambos, né, tanto o Attack on Titans como o Fullmetal Alchemist, lidam com o trauma, né, e o memoricídio, que são questões que vivem acontecendo em países fascistas de forma diferente. Mas não podemos negar que ambos são reflexos do Japão moderno, né, e sua relação com os outros países. E aí, terminando a aula para poder gerar as perguntas que podem ter, né, etc., eu digo que mangás são uma ótima ferramenta para se discutir a história, né, do Japão, e no caso dessas duas obras, né, e também o Buda, discutir os traumas que o Japão tem o Japão tem e o que o Japão causa, né, tanto na população quanto sua história, etc. É uma ótima fonte. Eu também retomo, né, a questão da essa dualidade, né, do pacifismo e esse revanchismo, né, que nós temos nas obras tanto da Hiromu Arakawa, do Buda do Tezuka e do Attack on Titans, né, do Isayama. E também retomo também a questão da memória e como que ela sempre acaba retornando, né, nessas obras que falam sobre fascismo e sobre como, inclusive, a memória é uma forma de resistência a países fascistas. Então, no caso de Attack on Titans, né? Attack on Titans não, em Fullmetal Alchemist, uma das principais críticas que a autora faz é justamente uma retomada do uso da memória para relembrar casos que na historiografia tradicional não poderiam ser trabalhados muito bem, afinal de contas, quando se trata de países fascistas, a primeira coisa que eles fazem é fazer um apagamento de documentação, ou seja, existe uma grande dificuldade de fazer uma história tradicional quando se trata de temas polêmicos, né? Temas polêmicos não, temas relacionados a genocídio e apagamento histórico. Então, eu até queria citar aqui uma autora, só que eu perdi a anotação, então não vai dar. Mas, não, é a Hartman, só que agora eu esqueci o primeiro nome dela. Mas ela fala sobre como que ela queria trabalhar, por exemplo, com as pessoas que entravam em navios negreiros, né? Só que como que a historiografia não tem fontes. Então, é nesse momento que obras ficcionais entram, justamente para a gente conseguir dar voz a essas pessoas, esse apagamento histórico, né? E é uma forma de mostrar uma resistência. E no caso do Japão, nós temos essa dualidade, né? Ao mesmo tempo que ele tem essa possibilidade de dar voz a pessoas que sofreram os traumas, por exemplo, de Hiroshima e Nagasaki, muitas vezes acaba apagando os crimes que o próprio Japão cometeu, né? E existe toda uma contradição em relação a isso, né? E daí, por fim, eu vou citar a Tessa Moore Suzuki de novo, né? Em que ela comenta que toda essa relação que o Japão tem hoje com os países do leste asiático é resultado dos conflitos que vão surgindo do período Meiji, né, e depois a relação com o Japão, com os Estados Unidos, que vão gerando até hoje. E ela até comenta, o leste asiático é a região do mundo que a Guerra Fria não acabou até hoje, afinal de contas, a Coreia até hoje é dividida, né, e eles não têm um acordo de paz. Então nós vemos como essa região ela é reflexo, e as obras também culturais são reflexos de todo esse contexto histórico que o Japão tem desde do período Meiji, né? E é isso, eu encerro a aula de hoje e eu espero que tenham gostado. Muito obrigada, Ronald. A gente vai abrir agora para perguntas, então, caso alguém queira comentar algo,
tirar alguma dúvida também, ou fazer algum questionamento para o Ronald, a gente vai estar direcionando, tá? Então, eu vi que o Márcio ergueu a mão. Gostaria de fazer uma pergunta? Pode fazer. Oi, não, só dá parabéns pro Ronald mesmo, ficou bem informativo o curso, muito bom mesmo. Eu caí algumas vezes, então não consegui acompanhar tudo, mas do que consegui ouvir, cara, muito bom mesmo, assim, ficou bem legal. Eu tinha pouco contato com mangás japoneses que tratam dessa perspectiva, sabe, disso tudo. Eu ia até perguntar pra ele se ele conhece a obra do Suehiro Maruo, né? O Maruo, ele é famoso por, de certa forma, ter uns mangás cabulosos, assim, sobre essa perspectiva entre Japão e Estados Unidos, né? Tem um em específico que é Planeta dos Japas, se não me engano, que é o título em português que ficou, que é bem agressivo em relação a esse anti-americanismo, né? Justamente sobre essa perspectiva do trauma também, da memória, né? Mas de resto, assim, muito bom mesmo. Parabéns. Obrigado. E essa obra eu não conheço, mas eu acho que é interessante ser destacado a parte da violência, né? E o como que existem muitas obras de mangakás que trabalham com a questão da violência extrema. Eu acabei passando rapidamente, né, porque o curso tem sido muito rápido, mas, sendo bem sincero, eu queria ter dado mais detalhes sobre como que Attack on Titan é bastante visceral também, né? E várias mangás japoneses são bastante viscerais e são um reflexo desse descontentamento que o Japão tem com a Segunda Guerra Mundial, né? E principalmente vindo dos homens japoneses. Então, a questão do gênero, quando se trata de violência, é fundamental para a gente ver essas obras, né? Então, tanto o Isayama, ele é um homem, né? E a Hiro é uma mulher, e a forma como eles lidam com essa violência é bastante diferenciada, né? Então, existe uma questão de gênero aí, só que aí seria um outro mini curso que eventualmente eu posso dar, mas é todo um debate por trás disso que a gente poderia entrar, né? Mas, enfim, obrigado pela observação. Eu tinha visto um comentário ali, só que eu acho que eu não consigo ver sobre o Scarce. Daí você poderia ler, Maria, para mim? Eu leio. Tem a pergunta da Fernanda de Assis. Fernanda, tu quer fazer a pergunta? Senão eu posso ler o que está no chat. Eu posso ler aqui, então, com a pergunta, mas obrigada, viu, Lebi? Eu estava perguntando se você, né, acha que se o Sky e o povo dele, né, que eu acabei esquecendo o nome, faz muito tempo que eu li o Fullmetal, se eles representam algum país específico. E aí eu comentei que, além da obra, né, eu sempre tinha associado o Edward, o Alphonse, enfim, todos como se fossem a Alemanha, né, mas tinha essa comparação com a Inglaterra, né, como você tinha falado também, e eles eu enxergava como o Sky e o povo dele como se fossem indianos ali naquela questão da Ásia, ali no sudeste da Ásia, né, mas agora com a sua reflexão e tudo do mini curso, me peguei pensando se eles poderiam ser, talvez, uma representação dos coreanos, porque teve questão de massacre, também tinha em questão de abusos, então eu fiquei pensando se a autora não quis, de certa forma, representar isso, e sua opinião, se você também chegou a pensar isso alguma vez. Sim, sim, e na verdade, essa é uma das grandes questões que eu levanto no meu trabalho de conclusão de curso, né? Porque, afinal, o que é o povo de Shiva? O que eles representam? E eu tinha comentado que a autora, ela disse em entrevistas que ela se inspirou no povo Ainu, né? Que é o que aconteceu no período Meiji. Ok, mas quando a gente olha os personagens, eles parecem muito mais, assim, de desenhos, a forma como eles são desenhados, né, com povos árabes. Inclusive, existem muitos artigos científicos que partem da premissa de que os personagens de Ishval são personagens que fazem referência aos povos árabes, né. Inclusive, a obra surgiu nos anos 2000, né,
E faria todo sentido isso. E a gente poderia também dizer que ela talvez tivesse pensado na questão da Coreia, etc. Mas o ponto é justamente que como a obra ela é um reflexo da relação do Japão com o Ocidente, ela falou, eu pensei no povo Ainu, né? Mas a forma como a obra lida com isso é muito amplo, né? Porque ela coloca todo o Ocidente, então daí você fala, o que a Messi poderia ser a Alemanha? Pode ser a Alemanha, como também pode ser a Inglaterra, ela pode ser basicamente qualquer país do Ocidente, você pode imaginar, porque é basicamente todo o estereótipo que o japonês tem do Ocidente. E toda a crítica que ele faz, a obra faz, né? O genocídio, ao imperialismo, é toda a crítica que o Japão faz desde do século XIX, do período Meiji, é todo um reflexo disso, só que, claro, tendo o contexto histórico do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, ela acaba colocando, então, é todo um fruto de um resultado, todo um resultado do contexto histórico, começa no período Meiji, somado aos traumas da consequência, quer dizer, da Segunda Guerra Mundial. E aí, Estival, o que ela representa? Ele representa basicamente qualquer povo minoritário perseguido pelo Ocidente, né, basicamente. Então, pode ser qualquer um, no fim das contas. Inclusive, eu acabei não comentando sobre, mas eu queria muito ter comentado, mas o tempo não daria, que era falar sobre a primeira versão de Attack on Titan, não, a primeira versão de Fullmetal Alchemist, que é o desenho clássico, né, que as pessoas chamam. Porque nessa versão, o protagonista vem para o nosso mundo e a Mestres é comparada com a Alemanha nazista na obra. E é muito interessante o como que o anime clássico ele é uma reinterpretação dos japoneses da obra da, da Hiro Marakawa. Inclusive, daí é bastante interessante que neste anime, os Istivalianos são comparados daí aos judeus, né? Então, você vê que no próprio Japão, a forma como eles interpretam Fullmetal Alchemist é bastante variado. Inclusive, é uma oportunidade muito boa analisar Fullmetal Alchemist, porque como a gente tem três versões, a gente consegue ver três olhares que os japoneses têm desse tema complexo, que é o militarismo, que é o fascismo e que é o genocídio, né? Então, trabalhando com essa fonte, a gente tem uma oportunidade muito boa, assim, de olhar os reflexos. E daí, uma outra questão voltando, que o Márcio falou, sobre a obras serem mais agressivas, né? No clássico é muito mais agressivo e é criado por homens, né? Inclusive, tem uma parte que não tem no mangá clássico, que é uma personagem que ela foi estuprada na história, né? E a autora não trabalha com isso. Então, enquanto no anime clássico existe uma agressividade muito maior, né? É, no, no mangá não tem, né? Existe só a crítica, enquanto no anime clássico não existe essa crítica, mas ele é muito mais pessimista, né? Assim como o Isayama. E como eu disse, essa obra ela é uma interpretação vinda de homens japoneses de Fullmetal Alchemist e que acaba colocando determinados papéis assim na obra. Então, no caso, os Estivalianos, se eu não me engano, acho que eles são indianos, eles são judeus na obra. E a Mestres é alemã, enfim. Então você vê como que quando a gente parte de obras que são 100% ficcionais, ela acaba sendo um reflexo de todo estereótipos que os japoneses têm sobre a sua relação do mercado internacional, né? E essa identidade que o Japão vai criando a partir do outro, né? Então, existe o nós, existe eles. E o eles, em Fullmetal Alchemist, é o Ocidente, e a gente pode acabar colocando daí qualquer tipo de identidade. Bom, mas enfim, eu espero que tenha conseguido responder um pouco sua questão. Pode falar, Fernanda.
Eu queria discutir só mais um pouquinho com o Ronald, porque eu acho que essa sua abordagem, né, ela, além de ter sido muito interessante, me deu várias ideias, assim, enquanto eu estava ouvindo o seu mini curso, né, e inclusive uma coisa que eu queria discutir aqui agora é se você já refletiu sobre isso, se mais alguém já refletiu sobre a questão da relação japonesa, né, com os Estados Unidos, porque me dá a impressão de que esses países que foram imperialistas, foram fascistas, com a exceção da Alemanha, eu acredito, eles tiveram, e esses países que foram, enfim, do jeito que eu falei, fascistas imperialistas e tiveram algum tipo de genocídio, né, perpetraram guerras, me dá uma certa impressão de que eles têm essa dificuldade realmente de assumir esses crimes, né, de guerras, de refletir sobre isso, mas com relação aos Estados Unidos e o Japão, eu fiquei me perguntando se a influência dos Estados Unidos, né, que também é um país, né, imperialista, não acabou influenciando o Japão com essas questões do trauma, né, de como abordar e tudo mais. Não sei se estou me fazendo entender, me perdi um pouco aqui no raciocínio, mas no sentido de, tipo, a Coreia, a China e outros países que tiveram influências da Rússia, né, da União Soviética, na época, eles conseguem tratar melhor essas questões de trauma, de alteridade, né, de coisas que foram sofridas, de ter um pouco mais de compreensão de coisas que os países fizeram também. Mas o Japão, né, ele parece realmente um ponto fora da curva. Então, eu fiquei me perguntando se ter tido a influência imperialista depois da guerra acabou também influenciando, de certa forma, os japoneses. E aí eu me alonguei demais, porque estava tentando reformular o pensamento, mas seria mais ou menos isso. Se tiver alguma dúvida, é só falar. Eu entendi o que você está falando, assim, e daí, de novo, eu queria ter falado mais sobre isso no minicurso, mas é muito rápido, na verdade. Eu achei que daria para eu falar tudo, mas não deu. Mas tudo bem. Sim, você falou a importância dos Estados Unidos em relação à forma como o Japão lida com o leste asiático é fundamental. Inclusive, eu acabei citando a Tessa Morsuzuki várias vezes, né? E dela tem um livro que eu recomendo a leitura. É um livro chamado East Asia Beyond the History Wars, Confronting the Ghost of the Violence. Ela é organizadora desse livro. Deixa eu mostrar aqui ele. Espero que vocês estejam conseguindo ver o livro. E nesse livro ela fala sobre... A gente olha, por exemplo, a Alemanha e a questão do Holocausto, e lá, pelo menos até recentemente, eles lidam de forma bastante aberta com os crimes que cometeram, né? Então, existe toda a questão de não poder fazer saudação nazista, de ser crime o nazismo lá, né? Enquanto no Japão, o imperialismo japonês, né, não é criticado, muitas vezes ele é, inclusive, ovacionado. Inclusive, recentemente existe um mangá anime muito famoso que se chama Demon Slayer. E ele se passa no início do século XX, e o protagonista ele tem como na orelha, no brinco, o símbolo do Império Japonês, né? Então você vê como o Japão ele lida de uma forma diferente com seus crimes de guerra. E aí, retomando os Estados Unidos, a gente vê como que a influência desse país foi importante nessa visão do Japão, porque ele não poderia sair da guerra,
pelo menos para os Estados Unidos, de uma forma fraca, como eu havia comentado, né? Então, existiu uma relação dos Estados Unidos com o Japão que, sim, reforçava, pelo menos a tese que a Tessa Mori Suzuki fala, ela, nesse livro, né, ela diz que existe um consenso historiográfico de que a forma como o Japão lida com os outros países vizinhos, com os crimes de guerra, é muito fruto da presença norte-americana nessa região, né? Então, em relação ao seu questionamento, né? Sim, então o Japão, ele obviamente não aceita muito bem os crimes de guerra cometeram, e os Estados Unidos tem sim bastante influência nisso. E o que nós, historiadores, daí, podemos refletir sobre isso, né, sobre toda essa relação, é que obras ficcionais, no caso de Fullmetal Alchemist, Attack on Titans, Buda, etc., eles acabam sendo uma fonte diferenciada para nós, justamente porque quando se trata desses temas que, convenhamos, é difícil de a gente achar fontes, não no sentido de tipo, ser fonte de outros países, mas não, é porque realmente é difícil achar registros disso, né? Então, como que lida com fontes assim? É que nós, historiadores, nós podemos ver os resultados da relação, por exemplo, dos Estados Unidos com o Japão e do Japão com o leste asiático, e dos Estados Unidos com o leste asiático, nessas fontes, justamente porque, como não existem fontes oficiais, né, não gosto de usar essa palavra, mas vou usar, a gente tem uma oportunidade tremenda de poder trabalhar com essas narrativas que poderiam ser apagadas na história, né, esse memoricídio. E justamente a partir dessas fontes, citando de novo o Walter Benjamin, fazer essa história contrapelo. Afinal de contas, nós temos um caso interessantíssimo no Japão, né? Porque ao mesmo tempo que ele perpetuou o genocídio, ele sofreu um atentado terrível e acaba refletindo nas obras culturais deles, que é uma oportunidade muito boa, né, de nós historiadores podermos olhar essas fontes. Mas espero que consiga ter respondido, assim. Eu gostaria de fazer uma pergunta também para o Ronald. Primeiro, eu gostaria de parabenizar. Eu gostei bastante do mini curso. Gostei do que você colocou sobre a excepcionalidade japonesa, quando a gente vai tratar esse contexto histórico, mas também como isso é aplicado nas obras, e refletindo um pouco sobre o que a Fernanda trouxe também, o próprio papel do que você mencionou por cima, desse papel da censura. E acho que isso vem muito do apogeu da extrema-direita no pós-guerra. Então, toda a questão didática da censura, das questões historiográficas de memória, isso vai afetar, obviamente, os produtos culturais que a gente analisa. Então, nesse sentido, eu queria perguntar para você, Ronald, se você vê na mangaka de Fullmetal algum tipo de conduta de não necessariamente silenciamento, não necessariamente apagamento, mas silenciamento em relação ao que vai ser os crimes de guerra no leste asiático, né? Obviamente você sabe o porquê do interesse da minha pergunta, mas se no seu projeto de mestrado, se nos seus estudos você já conseguiu algum posicionamento dela sobre isso, e como isso vai se refletir nesse silenciamento em Fullmetal. É uma questão bastante complicada, né, de se responder, porque, de fato, por que a autora, ela não fez uma referência, pelo menos ela não fala em entrevistas sobre os crimes de guerra do Japão. E agora eu estou falando de hipóteses para o meu mestrado, porque essa é uma das questões que eu vou retrazer de volta, né? E como hipótese, eu estou partindo da ideia de que, como ela cresceu nos anos 70 e 80,
né? Ela cresceu na região de Hokkaido, e é uma região que, poxa, é uma região que sofreu do imperialismo japonês, né? Então, a região sentiu na pele o que o Japão faz. Ela é descendente de pessoas que sofreram do genocídio, mas, ao mesmo tempo, a minha hipótese é de que, como eles cresceram nos anos 70 e 80, em que a educação do Japão não lidava com os crimes de guerra nas outras regiões, isso acabou refletindo na obra dela. Ou seja, a minha hipótese é de que a educação japonesa nos anos 70 e 80, tem muitos dados mostrando isso, né? Ela negava os crimes de guerra que aconteciam no Japão, mas como ela é da região de Hokkaido, e essa excepcionalidade da autora fez com que ela trabalhasse com esses temas de genocídio, etc., que mesmo que ela não pensava na Coreia e na China, ela acabou colocando na sua história. E aí eu digo, pelo menos essa é a minha hipótese, de que é uma junção da educação japonesa dos anos 70 e 80, junto com o fato dela ser uma descendente de Ainu e da região de Hokkaido. Ou seja, ela não fala sobre, mas ao mesmo tempo ela acaba tratando do tema, sabe? E daí você pode falar, é uma contradição, mas eu acho que é isso mesmo. É uma contradição da história do Japão e ela é um reflexo dessa contradição do Japão, dela sendo uma pessoa que nasceu numa região que houve um genocídio e, ao mesmo tempo, não falar dos outros genocídios que o país dela fez, né? Então, é uma junção de fatores. Mas, é claro, isso é uma questão que eu vou me aprofundar mais, porque agora, nesse momento, eu estou lendo sobre os livros didáticos do Japão e existe todo um debate historiográfico sobre a educação japonesa e os crimes de guerra que eles cometeram, né? E eu estou partindo da premissa que tudo isso faz parte do reflexo da educação da autora e, obviamente, da educação do Isayama, só que de uma forma diferente, porque, como eu disse, como Attack on Titan é uma obra mais recente, existem novos fatores que vão adicionando no Isayama, né, que a gente poderia considerar, mas no caso de Attack on Titan é tudo isso. Mas, enfim, espero que tenha conseguido responder mais ou menos. Respondeu sim. Obrigada, Ronald. O Marcos também está com a mão levantada. Se tu quiser fazer a tua pergunta para o Ronald. Muito obrigado. Bom dia, Ronald. Primeiramente, queria parabenizar, né, pelo trabalho, pela apresentação, muito interessante, muito elucidativo também. E, na verdade, eu tenho mais uma dúvida e uma curiosidade também, né? Até porque você também já comentou um pouco sobre as várias versões de Fullmetal, né? Eu queria saber se você está trabalhando também nessa dimensão da relação, e até já está comentando, né, sobre a relação com o autor, mas está também pensando essa relação na autoria, né, edição, e também a percepção aí do público. Por que eu pergunto isso, né? E especialmente aí na dimensão das discussões, né, de história e literatura, e também aí entre o diálogo aí com autores, por exemplo, como Chartier, né, nessa discussão de representação. E por que eu pergunto isso? Você comentou na sua fala, né, sobre essa questão, por exemplo, indígena, né? Eu também pesquiso e discuto literatura, né, e relação com o autor, né? Só que, obviamente, num outro contexto, né, eu trabalho com o Brasil. E, por exemplo, né, no meu caso, né, uma das obras que o personagem que eu pesquiso, né, ele publicou, uma das questões que ele trabalhava era a questão indígena, né? E ele escreve um livro sobre essa questão no estado dele, que eu não vou dizer, não vou aqui prolongar, até porque não tem importância para a minha pergunta, mas uma coisa que é muito interessante, né? A capa que ele manda para a editora, né, lá nos anos 90, começando nos 90, é uma capa que trazia uma figura de uma mulher indígena com um bebê. E no estado que ele atuava, né, a percepção que existia naquela época, na verdade é uma percepção que permanece, de certo modo, até hoje em várias partes do Brasil, fora da academia, né, era uma percepção de povos indígenas belicosos, né. Então a editora pega, recebe a capa dele, né, que ele solicitou, e ela altera, ela tira o bebê e coloca uma lança
né, justamente na ideia, né, de produzir aí uma representação de povos belicosos, né? Então a minha dúvida vai nesse sentido, né? Como é que você está pensando essa relação da autoria com a editora, né? E se você consegue perceber, né, essas alterações, né, do pensamento da autora, como é que isso é produzido pela editora, né? Como é que isso aí vai sendo absorvido, né, ou percebido pelo público na medida que a obra vai sendo consumida, né, dentro aí do contexto em que ela foi publicada, né, aí entre os anos 2000 e 2010. Obrigado pela sua pergunta. E, nossa, de novo, o minicurso é muito curto, porque falar sobre a editora de Fullmetal Alchemist é uma das bases, assim, da minha pesquisa. Por quê? Foi publicado pela revista Square Enix. E essa revista, ela é famosa por tirar o máximo de proveito das obras que ela tem, né? Então, tipo, é o capitalismo no sentido mais extremo que a gente poderia imaginar. E daí você me fala, qual que é a relação da autora com a Square Enix? Em relação a mangás, daí eu vou ter que colocar um contexto do Japão. O Japão, com os mangakas, tendem a querer respeitar a visão do autor. Então, tô falando isso, obviamente, pós-guerra, né? Então, lá no Japão, o mangaka é a obra dele, 100% dele. Pelo menos é esse o discurso. E a gente, pelo menos no caso de Fullmetal Alchemist, ela tanto desenhou quanto escreveu a história, né? Então, a princípio, no mangá, a história é dela, assim, não tem interferência. Agora no anime, principalmente no clássico, a obra não estava concluída na época, né? Então houve alterações. E essas alterações que vão acontecer na obra, como você tinha dado seu exemplo, também são um reflexo do que os japoneses tinham na época sobre esses determinados tempos. Então você falou, mudou a lança, né? De um bebê para uma lança. No caso de a Fullmetal Alchemist, eles mudaram, por exemplo, colocando numa primeira cena órgãos aparecendo, é bem mais visceral, enquanto no mangá não é tanto assim. Então, existe uma forma diferente de contar essa mesma narrativa, né? E aí, retomando de novo a Square Enix e poder falar um pouco mais dela, é o como que existem muitos autores que, analisando essa obra, né, vem uma crítica ao capitalismo, né? E aí essa crítica no capitalismo, ela surge, essa crítica no capitalismo, ela tem na obra, pelo menos para muitos autores, principalmente autores marxistas que analisam Fullmetal Alchemist, né? Só que ela surgiu numa editora que basicamente preza pelo lucro no máximo. Existe todo um debate em relação a isso, né? E aí, de novo, isso acaba interferindo na forma como a obra vai ser divulgada, etc. Olha, eu acredito que sim, mas é uma área que realmente teria que se estudar mais, né? E a, a relação entre mangás e editoras, mangakas e editoras, na verdade, né, é bastante complexa, principalmente quando a gente está falando desse tipo de editora, né, que já é todo um outro debate que poderia ter, né? E, inclusive, né, só dando mais um exemplo, recentemente saiu os 20 anos de Fullmetal Alchemist, e agora saiu mais uma informação de que Fullmetal Alchemist seria transformado em mangá de celular, sabe? Esqueci o nome agora. Mas, enfim, que você vê como que essa empresa, ela, não necessariamente, eu posso dizer que ela altera o mangá e etc. para seu interesse, mas ela acaba tendo essa relação com o capitalismo, etc., bastante agressivo, né? E a gente vê isso refletindo na forma como ela vai chegando ao público. Isso a gente pode afirmar, que
esse capitalismo agressivo acaba interferindo em como que o público vai interagir com o Fullmetal Alchemist, né? Daí eu espero que tenha respondido mais ou menos a sua questão. O Marcos falou excelente, muito obrigada e parabéns mais uma vez. Eu vou ler então a pergunta da Vitória Ferreira, que ela mandou no chat. Ela colocou assim: primeiramente, obrigada pelo mini curso. Achei incrível sua pesquisa e todo o percurso dela. Eu tenho uma pergunta vinculada à questão da memória dentro do mangá. Eu pesquiso memória dentro das animações japonesas e me deparo muito com um discurso vitimista muito presente nessas obras, visto que o Japão também causou muitos massacres. Como que funciona entender esse discurso dentro do mangá e como você trata de forma crítica isso? Aí depois ela continuou e ela colocou assim: e outra questão sobre a ocidentalização da indústria japonesa, que apesar das críticas aos Estados Unidos, possui no roteiro muitos traços americanos, principalmente durante e após a ocupação americana. É isso? É isso. Ah, beleza. Sobre a questão da vitimização do japonês, né? Olha, eu já tive uns debates já com a Maria sobre isso, né? Sobre esse termo. Eu admito que eu não gosto. Quer dizer, não é que eu não gosto, é porque eu fico pensando na complexidade, assim, porque, por exemplo, a gente olha pro mangá Game Pés Descalças, que é de um autor que teve uma consequência do trauma das bombas de Hiroshima e Nagasaki. E eu admito que não me chama. A palavra vitimismo não, sabe, não dá para se encaixar neste caso. Agora, no caso o mangaka Kobayashi, pô, o cara é vitimista, muito vitimista, né? Então é claro que ele tem isso. Daí, como que eu lido, como eu estou trabalhando com Fullmetal Alchemist, né? E como eu lido com a questão do vitimismo em Fullmetal Alchemist e em mangás, etc. Eu tendo a trabalhar com autores que complexificam, deixam mais complexo o vitimismo. Essa relação de vitimismo. Porque, como eu disse, Attack on Titan não, Fullmetal Alchemist, ele é muito mais débito do Osamu Tezuka, né? Então, no Osamu Tezuka, ele tem uma questão de vitimismo? Tem, mas é muito mais sutil, né? Diferente do Kobayashi, que é vitimismo na cara, assim, né? Então, quando a gente trabalha a gente olha para o Osamu Tezuka, a gente tem que ver como que o Japão eles coloca como uma vítima e ele acaba não falando sobre isso. E daí é aquela coisa, né? Tipo, quando você não fala, você, de certa forma, tá falando também, né? E aí, olhando para esses mangás, a gente tem que ser bastante crítico e olhar o que eles não estão falando. E no Fullmetal Alchemist, o princípio é o mesmo, né? Então, a gente vai fazer um trabalho historiográfico bastante complexo, porque a gente tem que olhar também o que eles não estão falando. Então, existe sim um vitimismo nessas obras, mas, ao mesmo tempo, eu gosto de ser crítico, né? A forma como essa forma de vitimismo é passada. Em relação aos Estados Unidos, e eu vou ter que ler a pergunta de novo, se puder ler para mim de volta da Claro. parte dos Estados Unidos. Obrigado. A parte dos Estados Unidos só. Ela colocou assim: e outra questão sobre a ocidentalização da indústria japonesa, que apesar das críticas aos Estados Unidos, possui no roteiro muitos traços americanos, principalmente durante e após a ocupação americana. Sim. A relação com os Estados Unidos é bastante interessante, porque é algo que vai sempre retomando, na verdade, do que eu tinha falado sobre modernidade e tradição, né? Então, é um debate contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que tem basicamente muitas referências à civilização dos quadrinhos, por exemplo, eu tinha falado do Osamu Tezuka, mas Fullmetal Alchemist também tem, né? Attack on Titan também tem, eles basicamente fazem muitas referências à forma como os Estados Unidos produzem os quadrinhos. Eles também fazem bastante críticas ao modelo, né? Então, é um modelo contraditório.
que vai surgindo no pós-guerra, né? Então, essa relação, né, dos Estados Unidos ter jogado a bomba e ter auxiliado na reconstrução do Japão, acaba sendo refletido nas obras, e daí, tipo, vai surgindo essas obras que a gente acaba não... A gente acaba percebendo, assim, que teoricamente não faz sentido, mas na verdade faz, olhando o contexto do Japão recente, né? Então, sim, ao mesmo tempo que ele faz bastante referente a essas obras ocidentalizadas, faz bastante crítica, e aí que tá. Essas críticas, retomando o período Meiji, é uma crítica de superioridade. Do tipo, nós somos diferentes, nós fazemos, e aí eu queria poder ter falado um pouco mais disso, que no caso de Fullmetal Alchemist, existe uma grande crítica à mecanização, né? E no Japão, a mecanização, como eu tinha dito, é vindo do Ocidente, e no Japão, o steampunk, que é a forma como o Metal Alchemist é baseado, existe toda uma vertente totalmente... O steampunk do Japão é totalmente diferente do steampunk do Ocidente, porque o steampunk japonês é total crítica ao Ocidente, assim. Então, o fato da obra ser baseada em um mundo de steampunk já é outra questão que daria mais um debate imenso, assim, né? Porque o steampunk do Japão, ele não é só uma crítica à mecanização, né? Que o steampunk, só explicando rapidamente, seria um passado que teria tecnologias que não deveria ter na época, assim, só com uma estética antiga. No Ocidente, o steampunk, ele é muito mais associado a uma crítica ao capitalismo e uma crítica a grandes indústrias e o fato de as pessoas não serem mais donas de suas ideias, né? Enquanto no Japão, não. O steampunk no Japão, ele é muito mais uma crítica dessa mecanização e de um passado mais simples, né? Então eu até falo no meu TCC sobre como que a cidade natal dos protagonistas é bastante uma antítese do que é o resto de Amestres, né? Porque é uma cidade mais agrícola, etc., e é vista de uma forma muito mais idílica, né? E esse idilismo que tem é justamente, de novo, uma crítica a esse Ocidente. E, ao mesmo tempo, a obra é total ocidentalizada, né? Inclusive, tem vários autores, pesquisadores que falam sobre a ocidentalização de Fullmetal Alchemist, que é, de novo, mais um debate bastante interessante. Eu vou aproveitar, então, e fazer uma pergunta também, que é mais ou menos nessa linha. Eu trabalho, né, com mangá shoujo, então a gente acaba também pesquisando sobre a questão LGBT, e aí pode estar parecendo que não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas como tu acha que uma leitura ocidentalizada e dicotômica ao mesmo tempo que homogeneiza o Japão como uma coisa só, afeta a leitura dos mangás? Porque quando a gente vai tratar sobre a questão LGBT, a gente tem muito isso de a visão ocidental, estadunidense, às vezes europeia, do que é uma vivência LGBT. Então, às vezes, as críticas que são feitas aos mangás, elas não levam isso em consideração, né? E como tu acha que isso pode se transcrever também para os mangás nessa questão de representação histórica? Tu chegou a comentar brevemente sobre isso, mas se tu tiver mais um pouquinho a comentar sobre. Pode resumir a pergunta de novo, só para eu entender de novo? Claro, desculpa. Como tu acha que uma visão ocidentalizada do que a gente tem enquanto história, e ao mesmo tempo que ela é dicotômica, ela não vê nuances, né? Ela também homogeneiza o Japão como uma unidade só. Como tu acha que essa visão, ela afeta a leitura dos mangás e o entendimento deles como tu falou, eles são uma fonte de estudo historiográfico. Então, como tu acha que todo esse fenômeno afeta essa leitura? Entendi. Isso é uma questão bastante interessante, né? O fato de Fullmetal Alchemist ser essa obra ocidentalizada, inclusive, eu comentei na aula brevemente como tem pessoas que falam que Fullmetal Alchemist passa pano para os militares, né? E é complicado, mas o que eu vejo é que muitas vezes aqui no Ocidente a gente acaba ignorando o contexto do Japão. Então, o que eu
tento fazer na minha pesquisa, né, é sempre tentar olhar a forma como que essa obra está sendo criada. Então, sim, é uma obra bastante ocidentalizada em todos os sentidos, né? Então, a Mestres é 100% um país ocidental. A obra ela chegou até o Ocidente, faz muito sucesso aqui no Ocidente, né? E o que eu tento fazer é olhar a forma como que aqui chegou essa informação, entender que, de certa forma, é um reflexo daquele um conceito que eu acabei não conseguindo me aprofundar, que é a japonização, que é a forma como que o Japão se enxerga a partir do Ocidente, o Ocidente enxerga o Japão, que é todo um debate historiográfico que eu não vou entrar aqui, mas eu tento olhar essa fonte, né, e olhar o contexto dela e tentar, né, fazer um trabalho crítico, ao mesmo tempo olhando a forma como o Ocidente interagiu com essa obra, né? Então é basicamente uma dialética que tem entre o Japão e o Ocidente que acaba sendo refletido na obra, né? Mas é isso. Obrigada. Eu acho que é um debate bastante complexo, né? A gente tem que refletir muito na hora de debater sobre. Mas, enfim, alguém mais teria alguma pergunta? Algum comentário? A Maria Caroline colocou. Para mais assuntos sobre japonização, ver a comunicação da Maria Caroline na mesa 13. Bom, então, eu vou partir para o encerramento do nosso minicurso. Novamente, agradecendo ao Ronald pela disponibilidade e pela excelente aula, que eu acho que vai contribuir muito, né, para quem tem esse interesse sobre mangás, memória. E, bom, eu gostaria de, então, agradecer a todo mundo que ficou até o final conosco e que participou, né, se dispôs a participar da aula de hoje. Lembramos, então, que segundo o cronograma, né, os certificados eles vão ser enviados até dia 31 de julho para todas as pessoas que preencheram o formulário de presença, que eu vou enviar novamente agora aqui no chat. Desculpa pelos barulhos. Bom, antes de encerrar oficialmente, a gente gostaria de convidar todo mundo para continuar participando das demais atividades do dia, né? No turno da tarde, vão acontecer as mesas de comunicação oral e também vai acontecer o encerramento do evento. Então, aqueles que moram em Curitiba, a gente reitera o convite para que participem presencialmente das atividades na sala Professora Mero de Barros, no primeiro andar do edifício Pedro I, no campus da reitoria da UFPR. Vai ser um prazer receber todo mundo que quiser e que conseguisse fazer presente. E assim, então, sem mais para acrescentar, o Geafras agradece a presença de todos e o interesse também. E nos vemos em outras atividades. Desculpa pelo barulho. E nos vemos, então,